Boa tarde a todos, boa tarde, professores, boa tarde, queridos alunas, queridos alunos. Que bom estar aqui com todos vocês neste aulão. Eu, a partir de agora, vou também estar integrando aqui a equipe de professores do grupo de linguagens, né, e seus códigos, acompanhando vocês a disciplina de língua portuguesa e redação, tá bom? Alguns de vocês já tiveram um contato comigo porque estão matriculados na eletiva do Clube do Jornal Escolar. Mas como alguns, né, estão tendo esse contato virtual comigo pela primeira vez, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Josenildes, alguns me chamam de Jo, então fiquem à vontade, tá bom? Para me chamar como vocês se sentirem à vontade. Eu sou formada em letras, vernáculas e pedagogia. Por um tempo eu trabalhei como instrutora do programa Jovem Aprendiz, fiquei 9 anos, então trabalhar com jovens, assim, na faixa etária da idade de vocês, é algo que eu gosto muito, e a partir de agora eu estou aqui, né, já que teve a convocação do concurso do Estado do Ceará, e eu agora estou aqui na Escola Adelino, juntamente com vocês. Gosto muito de ler, gosto de trocar ideias, né, e se tem uma coisa que também me deixa muito feliz, é quando eu estou em sala de aula e conto muito com a participação do aluno, tá? Então, para a aula de hoje, nós vamos ter aqui alguns momentos em que eu vou lançar algumas perguntas, alguns desafios, algumas questões, e vai ser solicitado, então, entusiasmo, alegria na participação de vocês aí no chat. E aí, isso vai, quanto mais vocês participarem, mais animada e mais bacana vai ser a aula. Né? Então, aproveitem esse espaço do chat para contribuir com as respostas, para sinalizar dúvidas, opinar, não fiquem tímidos, não sintam vergonha, porque quando vocês participam, a aula flui de tal maneira que quando você menos esperar, a gente já vai estar aqui se despedindo com uma tarde de muito conhecimento e aproveitando muito, né? Todos os conhecimentos aqui partilhados. Mas, para a aula de hoje, nós estamos aqui, então, com a equipe de linguagens. Eu vou começar, né, falando aqui de língua portuguesa. Logo depois vai vir o professor Renato, com a aula de inglês. E, em sequência, a professora Ravena, com educação física e artes. Dito isto, vamos, então, dar início à nossa aula de língua portuguesa. E nós vamos começar aqui com uma dinâmica, tá? Então, eu já falei aí que a gente ia precisar da participação de vocês. Respirem fundo, que a gente já vai começar, então, contando com a participação de vocês. Vejam aí no primeiro slide, que a professora vai exibir, que a gente vai ter aí uma sequência de emojis. Pode passar, professora. Isso. E nós temos aí um desafio para vocês, tá? Então, coloquem aí no chat, ou quem desejar, pode também abrir o microfone e falar, e dizer qual filme é que vocês acham que esses emojis aí estão representando. Levi Pode aqui já falar, tia, levantou a já? mão? Pode Pode. falar. Procurando Nemo, tia. O primeiro é Senhor dos Titanic. Anéis, o segundo é Procurando Nemo, é Procurando Dory, e o terceiro é Titanic. Legal, muito bem, ó, vi várias pessoas aqui já abrindo o microfone, participando, tô gostando, hein? Assim fica muito bom. E exatamente isso, parabéns! São esses os filmes que eu queria que vocês lembrassem, e só que para que essa dinâmica, né, desse certo, inclusive teve gente que foi tão rápido aí para poder já dar a resposta, porque foi fácil, né? Agora, por que que isso foi fácil? Porque são filmes que vocês conhecem, né? Então, vocês assistiram o filme e fizeram aí uma associação do enredo ou dos personagens do filme com essas imagens, com essas figurinhas aí de emojis que nós compartilhamos. Parabéns! Agora, será que o resultado aí de vocês dizerem qual é o nome do filme é uma brincadeirinha que a gente recebeu até muitas vezes aí no WhatsApp, né? Qual é o filme, qual é a música, e aí a pessoa coloca os emojis e você tem que ir decifrando qual é a mensagem que a reunião daqueles emojis querem transmitir para você, então, acertar a resposta. Mas, por exemplo, alguém aqui assistiu a um filme intitulado Ender's Game, O Jogo do Exterminador? Alguém já ouviu falar desse filme? Já viu a propaganda? Aí a da Silva já falou aqui, ó, no Big Big tem, mas a maioria está dizendo, eu não assisti, não conheço. E aí, obrigada pela participação. O chat está bombando. Estou gostando de ver. Então, se eu colocasse, por mais que eu escolhesse aqui os melhores emojis,
a mensagem vocês não iriam entender, salvo pouquíssimos aqui, que até já viram onde é que tem esse filme, já viram pelo menos o trailer, mas talvez não tenha se interessado, porque fala, sim, um pouquinho de ficção científica, mas é um filme muito bom, tá? Eu recomendo quem quiser. É um filme que vai falar sobre a importância do trabalho em equipe, ao mesmo tempo que ressalta você conhecer as suas potencialidades, os seus pontos fortes, as suas qualidades, e aí serve para a gente aplicar em um monte de espaços na nossa vida. Beleza, então essa dinâmica aqui para poder abrir a nossa aula de língua portuguesa é para fazer vocês refletirem sobre a importância de a gente fazer o outro entender realmente aquilo que a gente quis dizer. Porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai cair em uma das questões que a nossa aula vai abordar, que é a ambiguidade. Então, o que é ambiguidade? Por que a gente tem que evitar? Ou será que tem alguns contextos, algum uso em que eu poderia usar a ambiguidade? Cena para os próximos slides. Já já a gente vai responder aí essa pergunta. Vamos ver agora o próximo slide, professora Alessandra, em que a gente vai agora refletir um pouquinho sobre o seguinte: e quando eu uso o emoji, pensando em transmitir uma mensagem, mas a pessoa entende outra? Então, por exemplo, aí nessa imagem, nesse slide, você tem um raio, você tem aquele risinho maroto de cantinho de boca, e você tem uma piscadinha com um beijinho de coração. E aí? O que eu quero dizer quando eu mando esses emojis? Será que é realmente o que a outra pessoa vai entender realmente o que eu estou querendo dizer? Então, essas perguntas é para a gente ir já preparando aqui o terreno, para a gente aprender que, dentro de alguns contextos, você vai ter que tomar todo um cuidado para que a pessoa entenda realmente aquilo que você quer dizer, tá? Então, por exemplo, o raio pode ser utilizado para poder lembrar apenas eletricidade ou flash, mas ele também é usado em algumas conversas para falar algo muito rápido, algo que aconteceu numa rapidez muito grande, ó, na velocidade de um raio, né? Ou então a pessoa usa para dar sentido àquela expressão, ó, virado no raio. Então, eu posso usar esse emoji e eu tenho que tomar o cuidado no contexto para que eu realmente me faça entender e não haja aí um ruído de comunicação com o receptor da minha mensagem. E esse rostinho aí, com esse risinho de canto de boca? Bom, para alguns pode ser apenas um sorrisinho de provocação, ironia, mas ele também tem um sentidozinho de segundas intenções, que aí a gente vai ter que tomar cuidado, porque pode ter alguns contextos que, por a gente usar esse emoji, a gente pode ser mal interpretado. A mesma coisa esse aí do beijinho de coração. Para alguns pode ser só um, eu quero me despedir de você com carinho, mas para outros é um tipo, fui lá mesmo e fiz, do tipo, sabe aquela música, beijinho no ombro? Pronto, aí alguns usam esse emoji com essa conotação. Então, queridos, já vamos começar aqui a fazer essa reflexão de que é muito importante a gente tomar cuidado para que, quando a gente usar alguns elementos de comunicação, quando nós nos inserirmos em determinadas situações comunicativas, da gente realmente dar a entender o que o outro vai aceitar, ok? Vamos agora ao próximo slide, para a gente poder começar a refletir qual é a relação que essa dinâmica aí que a gente fez no início tem com o desenrolar da nossa aula. Próximo slide. Aí você tem a definição de 3 das principais palavras para a gente poder conversar e compreender na aula de língua portuguesa de hoje. Primeiramente, a questão da semântica. Então, a gente vai ter que lembrar que a semântica está associada ao estudo do sentido das palavras, ao significado das palavras. Também vamos aproveitar para poder refletir sobre os atos de linguagem. O que é um ato de linguagem? Ato tem a ver com agir, né? Com fazer alguma coisa. E a gente vai usar a linguagem com determinados objetivos para alcançar determinados fins. Então, a gente pode usar a linguagem para afirmar uma coisa, para só fazer uma simples declaração, para indagar, para questionar, para argumentar, para confrontar. Tudo isso é intenção
envolta no ato de linguagem. São circunstâncias, motivações que nos fazem usar a linguagem com uma determinada finalidade. Aí, se não tomarmos os devidos cuidados, poderemos cair numa ambiguidade, né? E para os estudos da língua, né? O que representa a ambiguidade? Uma coisa é ambígua quando ela tem mais de um sentido. Vamos ter a ambiguidade quando eu disser uma coisa, quero que você entenda isso, mas por você ter outras referências, a sua compreensão pode se distanciar daquilo que eu pretendia. Então, guardem essas 3 palavrinhas, tá? A semântica, que é o significado e o sentido da palavra, da frase ou de um texto. Os atos de linguagens, que são as intenções com as quais nós usamos, né, nossa habilidade de comunicação, e a ambiguidade, que tem determinados contextos em que a gramática vai dizer, olha, é melhor evitar, mas que ela, sim, tem um determinado valor para um outro aspecto que a gente vai considerar também em detalhes já já. Vamos agora ao próximo slide. Estamos vendo aí um exemplo de ambiguidade. E ao refletir nisso como um exemplo de ambiguidade, o que é que nós estamos querendo considerar? Bom, veja essa frase que está aí na tarjinha verde. O funcionário mal-humorado reclamou da reunião. Até aí, nenhum problema com a frase. Mas quando a gente olha com calma para ela, lá na parte da direita, da esquerda, né, do seu vídeo, tem aí dúvidas que são suscitadas, porque essa frase não é uma frase clara. Então, quando você diz assim, o funcionário mal-humorado reclamou da reunião, você quer dizer que esse funcionário é sempre mal-humorado? É essa a sua intenção? Ou você quer dizer que o funcionário só estava mal-humorado naquela reunião? Ué, Josi, tem diferença? Tem. Se coloque no lugar aqui deste funcionário. Vocês acham que num ambiente de trabalho faz bem para a imagem do profissional ele ser conhecido como uma pessoa que vive sempre mal-humorada? Pergunta aí para você, se eu fosse esse funcionário, eu ficaria satisfeita em ser conhecida como uma pessoa de mau humor? Bom, aí a gente vai ter que pensar nas consequências disso. Se eu sou um funcionário mal-humorado, como é que os outros colegas vão se relacionar comigo? Então, o sentido dessa frase tem, sim, muita importância. Aí, já na direita desse slide, você tem 2 opções para que você deixe claro o que você realmente quer dizer. Então, no primeiro, se eu quiser dizer que o funcionário só estava de mau humor naquela circunstância, aí a frase fica assim, ó, mal-humorado, vírgula, o funcionário reclamou da reunião. Então, quando eu pego essa expressão mal-humorado e boto ela logo no início da frase e ainda coloco uma vírgula, eu estou deixando bem claro que aquele mau humor desse funcionário é ali naquela reunião. Vocês conseguem compreender isso? Fica claro para vocês também essa interpretação? Vamos agora ao segundo exemplo. No segundo exemplo, obrigada, Laiana, por sinalizar que ficou claro para você. E aí, na segunda frase, a gente já tem, ó, o funcionário sempre mal-humorado reclamou da reunião. Aí fica claro que eu estou dizendo, esse funcionário aí, ó, é uma pessoa difícil, viu? Ele vive mal-humorado. Então, esse slide é para chamar a nossa atenção que a gente tem que ter um pouco desse cuidado, tá certo? Eu tenho que tomar cuidado para que em algumas frases, nos ambientes formais de comunicação, a pessoa entenda efetivamente o que eu quero dizer. Logo, eu não posso escrever a frase de qualquer jeito,
eu tenho que tomar algumas precauções. Então, vamos agora ao próximo slide para poder vermos mais um detalhe sobre este assunto. É um alerta. Qual é o alerta? Na esquerda aí do slide, temos 2 pontos. Um voluntário gostaria de fazer a leitura do ponto 1? Levanta aí a mãozinha, que aí eu vejo quem está querendo participar agora dando um tostão da voz. Estão conseguindo visualizar as 2 informações no slide? Aí logo na esquerda tem 2 pontos. Aí eu gostaria de um voluntário para poder ler o que é que está dizendo aí nesse primeiro ponto. Alguém sinalizou no chat, levantou a mãozinha ninguém levantou. Nicolas, você gostaria de ler? Peguei seu nome aqui, Nicolas, que apareceu no chat. Ai, não, Nicolas, que horror! Já estava contando aqui com sua empolgação para poder ouvir a sua voz. Vamos, gente, participem para poder ficar bem dinâmico. Matheus Souza, abra aí, Matheus, seu microfone e faça a leitura para a gente. A ambiguidade é vista como um vício de linguagem, isto é, como um desvio das normas, padrão estabelecida para a língua portuguesa. Obrigada, Matheus. Pronto, pode prosseguir, por favor, perdoe. É aceitável em textos literários, linguagem lírica, poesias, por causa da liberdade criativa nesse tipo de escrita. Excelente, Matheus. Parabéns, viu? Leu muito bem, bem entonado, pausado, gostei. Então, gente, esse é o alerta, né? É que a ambiguidade para a norma padrão, o que é a norma padrão? É aquele contexto que a gente vai ter que aplicar as regras da gramática. Então, a gramática diz, você não pode escrever um texto abrindo margem para diversas interpretações quando o texto tem um objetivo de ser claro. E isso já não acontece quando eu faço um texto literário, né? Quando eu escrevo uma poesia, porque a ambiguidade vai vir como uma ferramenta de enriquecimento interpretativo. Porque o que é a poesia? É um texto com uma estrutura, né, mais enxuta, que vai me permitir tirar várias ideias, vários pensamentos, várias interações, várias compreensões. Então, para uma obra literária, a ambiguidade vai ser bem-vinda quando utilizada de forma consciente. Mas se eu for fazer um texto jornalístico, por exemplo, aí não vai dar certo. Aí no lado direito do slide, você tem o alerta de o que evitar, por que ou em que circunstâncias evitar a ambiguidade. Gostaríamos de um outro voluntário ou voluntária para poder ler esse box que agora está à direita do slide. Quem gostaria? É muita gente querendo participar, não briguem, darei oportunidade a todos, é muita gente. Vamos lá, temos o voluntário no chat, alguém vai levantar a mãozinha. Vamos ver, Luiz Felipe Souza, por favor, Luiz Felipe, abra aí o seu microfone e leia para a gente. Evitar em todos os textos jornalísticos, acadêmicos e durante a comunicação informal, enquanto troca de informações. Obrigada, muito obrigada. Então, tá aí os 2 alertas do que nós temos que fazer em relação à ambiguidade em textos de criação literária, que tem um objetivo estético, tá liberado, eu tenho que fazer isso, e isso vai ser percebido quando as pessoas estiverem em contato com o seu texto, certo? Mas, se eu estiver escrevendo uma reportagem, uma redação no Enem, né? Se eu estiver fazendo uma entrevista de emprego, então eu não posso fazer uso da ambiguidade, porque isso pode prejudicar. E tem um detalhe, num texto escrito, se a pessoa entender errado o que você quis dizer, você não vai estar lá para poder dizer, oh, não foi isso que eu quis dizer, não. O que você escrever é o que vai ficar lá valendo, e é o que a pessoa vai, então, compreender. Vamos ao próximo slide para dar sequência à nossa explicação deste tema. Só um instante, Jo. Sumiu o slide, foi?
É porque alguém, uma outra pessoa, parece que compartilhou o slide. Compartilhou a tela. Apresentando. Aí tem mais alguém que está apresentando, né? Isso, tem mais alguém compartilhando a tela. Deixa eu retornar a tela aqui. No meu caso, para eu conseguir ver aqui, eu fixei a minha tela, mas o slide não está em evidência. Nem para mim, ele está pequeno. Olha aqui também. Deixa eu tentar Tem tirar. alguém que está compartilhando a tela, aí seria interessante que a pessoa... Deixa eu olhar aqui, mas... Vamos aguardar, então, vir para nós a tela do slide. Retomar a apresentação. Ótimo. Obrigada, professor. Pode passar para o próximo slide. Pronto. Então, vamos ver aqui agora um exemplo de um texto jornalístico e de um problema de interpretação que a gente poderia ter se o jornalista não tomasse o devido cuidado para tornar o texto dele claro. Tem aí uma situação hipotética. Em uma determinada praça, tem uma árvore que está prestes a cair. Então, o presidente da associação do bairro está sendo entrevistado, aí ele vai e diz assim para o jornalista, ó, o perigo são as crianças que brincam no local. Será que essa frase está clara? Aí é só você olhar para o seu lado direito do slide, que está dizendo o seguinte, o que representa realmente um perigo nesta situação? É a árvore ou as crianças? Por meio dessa frase, isso não fica claro. Então, para evitar essa dúvida, é necessário especificar que o perigo é a árvore cair, enquanto as crianças estão brincando no local. Então, reescrevendo a frase, fica desse jeito, tá? O perigo é de a árvore cair, enquanto estejam crianças brincando no local. Ficou claro para vocês essa diferenciação do texto, que dá margem para dupla interpretação, e deste outro que fica tudo mais claro? Iriane já disse que sim, Joyce também, Nathalie também, maravilha. Se tiverem alguma dúvida também, escreva aí no chat, e aí a gente vai, na medida do possível, indo atrás aqui da informação para esclarecer. Muito bem, vamos ao próximo slide. Então, em virtude disso tudo aqui que nós conversamos, eu tenho certeza que vocês vão observar que para a informação, né, o conteúdo ficar mais fixado, nós temos que fazer exercícios. Então, fiquem tranquilos, já temos aqui uma listinha com 4 questões bem interessantes sobre este assunto, e aí eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, e eu conto com a animação e a empolgação de vocês para responder essa atividade lá no grupo do WhatsApp, como vocês me presentearam aqui com esse espetáculo no chat, e também com a participação brilhante dos colegas que se voluntariaram para fazer a leitura de alguma das informações, tá certo? Passo agora a palavra para o professor Renato. Renato? Renato, acho que você está com o microfone desligado. Pronto, estão me escutando? Sim, agora sim. Gente, vou ter que sair desse jeito, assim, bem, só quando eu for passar pro outro. Mas vamos lá. Tá? Então, boa tarde, pessoal, a todos. Vamos aqui iniciar nosso material de inglês, né? Nossa aula de inglês. E, basicamente, é uma coisa mais simples, nossa introdução na língua inglesa. E, continuando o nosso assunto que a gente já trabalhou em sala de aula, né? No nosso grupo, nosso geral. Seria, hoje a gente vai ver o presente simples, ou present simple. O presente simples, ele é um tempo verbal, no caso, que, para fazer o quê? Basicamente, está dizendo, utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Então,
é no exato momento que está acontecendo, certo? No presente. E o presente simples na língua inglesa, gente, é a coisa mais básica, mais fácil que vocês, pega no pulo, né? Então, vamos dizer aqui, o que é que vai mudar? Como é que vai mudar? E quando é que vai mudar? Com regra geral, pode-se dizer que, para conjurar um verbo no presente simples, basta usá-lo no infinitivo. Eu coloquei um pontinho que seria o infinitivo. O verbo que não carrega nenhuma marca de pessoa, ou seja, ele não muda de forma como ele é escrito. Então, observa isso. Então, presente simples, o verbo não vai mudar de forma alguma. Porém, há uma leve mudança que vai acontecer, mas somente nos pronomes da terceira pessoa. Então, está dizendo que basta usá-lo no infinitivo, né? Como ele não vai mudar, sem o to, no caso dos pronomes I, you, we and they, ou e they, e acrescentar um S, ou um ES, ou um IES, no caso dos pronomes he, she e it, que é a terceira pessoa do singular. Quem está comigo no inglês básico, a gente ainda vai chegar nessa partezinha aqui, né, na nossa letiva de inglês básico, porém, é muito tranquilo, não se preocupem que depois a gente vai desenrolar e já tem uma questãozinha aqui que vocês mesmos vão fazer. Então, vamos observar aqui. Nessa breve tabelinha aí, a gente vê a posição dos verbos na frase. Então, primeiramente, vem o sujeito, que é o I, you, he, she, it, we and they, certo? Esse vai ser sempre o sujeito. Ótimo, Nathalie. Eu amo gente que ama inglês. Espero que todos gostem, né? Porque eu acho que é uma matéria que muda o mundo, né? A língua mais falada no mundo. Então, vamos aqui continuando. Então, mais o verbo principal, que é o que está no infinitivo, e o complemento, que é o resto da frase. Sempre observem nos meus PDFs ou no meu conteúdo que eu coloco, sempre essas diquinhas assim, mais coloridas. Por quê? Porque a partir dela, você vê como é que se escreve, como é a forma que ela está escrita, né? As formas que a frase vai ser feita. Aqui nem está vendo a forma afirmativa, depois vocês vão ver nas outras formas. Então, observe que nessa tabelinha, nós temos 3 verbos principais, que é o work, que é o trabalho, que é o watch, que é o assistir, e o play, que é o jogar, o tocar, dependendo da forma. Então, observem que, ok, Renale, não tem problema, depois você vê essa aula que vai estar gravada, vai estar no YouTube e a gente vai disponibilizar para vocês, não se preocupe. Você não vai perder conteúdo. Mas vamos continuar aí. Observe que só há uma única mudança nesses verbos, que no caso é acrescentado o S, ou o S no caso do watch. E o plays também será acrescentado o S. Então, no simple present, a única forma que vai mudar é quando eles estiverem no he, que representa o ele, no she, que representa o ela, e no it, que é ele ou ela, representando, no caso, animal ou coisa. Então, a gente vê 3 exemplos aqui. Alguém que gosta de inglês quer ler o primeiro exemplo? Estamos aí. Pode levantar a mãozinha aí também, que é esse momento de vocês. Como é, Luiz Carlos, você acha que assistir séries e filmes em inglês? Muito. Super recomendo. Séries, jogos de videogame mesmo, escutar música, procurar tradução, você se garante, você aprende gostando do inglês cada vez mais. Mas vamos continuar aqui. Alguém quer fazer a leitura aí? Não se preocupe, gente, que aqui, na hora que vocês falarem, eu ajudo vocês. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, o primeiro, quem é que vai falar? Very good, Luiz. Então, aqui, já que o pessoal tá com medo, né, de falar inglês, eu falei assim, meu Deus do céu, pessoal, besteira, gente, não tenha medo. Eu falo isso para todos os meus alunos de inglês, que para a gente aprender inglês, a gente não precisa ter vergonha, a gente tem que ser sem vergonha. Porque a partir disso a gente vai falar, a gente vai ter que ter coragem naquilo, né? E na idade de vocês é a melhor
forma de aprender inglês é agora. É falando, é procurando, é escutando música, é assistindo série e tudo. Então vamos lá, vou fazer a leitura dos exemplos aqui para vocês. I work every day. I work every day. I é o quê? Sujeito. Work, o verbo principal. E o everyday é o complemento da frase, né? Tá dizendo que ele trabalha todo dia. Eu trabalho, no caso, todo dia. Então, veja que o verbo principal, ele não mudou, ele continua infinitivo. Ó, work. Por quê? Porque eu estou falando diretamente na primeira pessoa, no caso do sujeito. A primeira pessoa do singular, que é o I, eu. Vamos levar em consideração o segundo aqui, ó. He watches soccer on TV. He watches soccer on TV. Ele assiste futebol na TV. Ele assiste futebol na TV. Então, observa o quê? O que foi que mudou em watches? Por quê? Porque, no caso, o watch, que é o verbo principal, ele acrescentou o ES. E mudou porque ele está na terceira pessoa do singular. Então, vem uma dica aqui principal. Vocês vão ver em diversas atividades, no conteúdo, em geral, que vai ter nomes específicos de pessoas, seja masculino, seja feminino. E isso, gente, você já tem que levar em consideração que isso já é representando o he, o she e o it, para vocês não se confundirem. Então, vamos para o terceiro exemplo aí. She plays volleyball at school. She plays volleyball at school. Ela joga futebol na escola. Então, o play aí só fez acrescentar o S. Então, o simple present, ou presente simples, ele está basicamente mostrando isso. Que ele só vai mudar, o verbo só vai mudar quando estiver na terceira pessoa do singular. Então, vou passar aqui o slide, vocês vão ver algumas frases, vocês vão responder aí no chat mesmo, falando, o que vocês quiserem, e a gente vai ver depois o gabarito dela, para vocês basicamente ver se vocês conseguem responder. Vamos ver aqui. Preencha as lacunas abaixo com a conjugação correta do verbo entre parênteses. Então, vocês só vão colocar essas palavras, esses verbos que estão entre parênteses, nessa lacunazinha aí, nesse espaçozinho aí, na forma dele no presente simples. Observem tudo dessas frases aí e como é que vocês colocariam ele. Eles continuariam da mesma forma ou eles acrescentariam o S ou o S. Como é que vocês vão fazer isso daí? Vamos lá, dá 30 segundos para vocês fazerem. É bem rapidinho, só tem A, B, C e D. Tá contando, viu? Tô só observando aqui. Tô lendo o chat de vocês também, então quem quiser colocar no chat, pode colocar. Minuto de silêncio. Ninguém comentou nada ainda. Querem que eu responda A para vocês já tiverem base? Quero? Se quiserem, eu responda A e a B, a C e a D, vocês respondem. Pois pronto, bora lá responder aqui a The stores. Tarará, né? At 6 p.m. on Friday. At 6 p.m. on Friday. The stores. The stores são, tipo, várias lojas. Tá no plural, stores. Então, ele tá na terceira pessoa do singular? Não, né? Por quê? Porque são vários. Então, ele representa o quê? O they. É o ele, ela, ou eles ou elas, representando, no caso, mais de uma coisa. Então, vamos aqui. Stores, close, continua a mesma coisa. At 6 p.m. on Fridays. Elas fecham às 6 da tarde, no caso p.m., nas sextas-feiras, on Fridays. Então, se stores não está na terceira pessoa do singular, no caso são mais de uma loja que se fecha, então não muda, o close continua. Na B, vê aí, Kristen. Kristen, taranã, to the first floor, and Jennifer, taranã, the elevator
to the 11th floor. 11th floor. Como é que ficaria a B aí? Vocês podem responder. Christine é nome de quê? Isso mesmo, Hannah. Goes to the first floor. And Jennifer, o que é que acontece com Jennifer? Tempo na tela, vai. Só colocar goes. Isso mesmo, Hannah. Muito obrigado, Hannah. Participação aí, ó. Top. Takes. Isso mesmo, Michele. Kristen goes to the first floor and Jennifer takes the elevator to the 11th floor. Very good. Vamos lá, continuando. C. I. Lembra-se de quê? I. Sou eu, primeira pessoa do lugar. Primeira pessoa do singular, perdão. Vamos lá. I don't tananã, cheese. Isso mesmo, Luiz. I don't like cheese. I don't like cheese, but Renato, I love cheese. I'm like so much cheese. Foi o que eu disse? I don't like cheese. Eu estou dizendo que eu não gosto de café, de queijo. Porém, eu, Renato Ivens, I like cheese. Eu gosto de queijo, mas é eu aqui, não tá aqui. Vamos continuando aqui. E a última, e não menos importante, they arrive, que é o nananá, in the office at around 8:30. Então me diga o quê? Continua arrive ou fica arrives? O que é que vocês acham? Arrives. Vai acrescentar o S no day? Isso mesmo, Michele, Luiz, Felipe, Luiz Carlos, Vanson, Rafael, isso mesmo. Vai continuar o arrive normal. Por quê? Porque ele está na última pessoa, no day. Lembre-se que só vai mudar onde? No word, no caso, no he, no she e no it. Lembre-se disso, só vai mudar na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui como é que ficaria a correção diretamente dessa atividadezinha. Aqui, ó. The store close at 6 p.m. on Friday. Então, quem foi que acertou essa daí? Quem acertou, diga eu. Ou diga I, né? Mais legal no inglês. Second, no B. Christine goes to the first floor and Jennifer takes the elevator to the 11th floor. Takes, novamente. Como é 1 minuto, eu tô vendo o chat de vocês pelo celular, gente. Perdão, porque pela tela não dá para ver. Só acertou a última. Gostei dessa mistura de inglês com português. Vamos aqui. C. I don't like cheese. E a última, e não menos importante, they arrive on the office at around 8:30. Então, essa é basicamente a correção. Esse é o nosso conteúdo bem rápido de inglês, né? E muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e fiquem com a professora Ravena. Olá, moçada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muita saudade, viu? Nossos aulões, o momento que vocês me procuram, no WhatsApp, né? Sempre quando vocês têm alguma dúvida. Agora,
Eu não sou mais a professora de língua portuguesa de vocês. Agora eu serei a professora de educação física e também a professora de artes, certo? E para hoje eu trouxe um tema sobre educação física muito importante. Pode passar a apresentação, Renato? Pronto. É na área da saúde, certo? A educação física, ela é relacionada à saúde, vocês sabem disso. E vou aqui ler para vocês entenderem. Nós vamos falar sobre saúde mental, certo? Na pandemia. Só ler aqui para vocês. Caros estudantes, nessa semana, convidamos você a refletir um pouco sobre a importância da saúde mental durante a quarentena e como melhorar a qualidade de vida em tempo de isolamento social. Então, nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental e como a educação física, ela pode estar auxiliando, certo? Vocês nesse processo, nesse momento tão difícil, né? E também na saúde mental de vocês, porque vocês sabem que não é somente importante cuidarmos do nosso corpo, é muito importante também nós cuidarmos da nossa mente, certo? Principalmente nesse momento que nós estamos muito em casa, é um momento um pouco difícil, que nos preocupa, muitas vezes, né? Pode passar a apresentação, Renato. E aí, pessoal, nós estamos num momento que estamos carregados de informações, é muita informação, e essas informações, ela acaba muitas vezes fazendo com que a gente crie problemas como a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, relacionada à ansiedade. É quando o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela é tão acelerada, os pensamentos, ela é uma velocidade tão grande que acaba provocando um estresse, né? E isso acaba desgastando o nosso cérebro. E quando isso acontece, algumas funções da nossa inteligência, ela fica prejudicada. Por exemplo, refletir, a gente não consegue refletir antes de reagir, certo? A gente expõe ideias, a gente acaba não sendo resiliente e não sendo empático, tudo bem? E aí, por isso, eu trouxe para vocês algumas dicas para a gente poder cuidar da nossa saúde mental nesse período. E quais são elas? Nós precisamos buscar ser otimistas, certo? Que isso vai passar logo, logo, e logo, logo nós estaremos na nossa família dele, todos muito bem, se Deus quiser. Nós precisamos ser pé no chão. O que é isso? Muitas vezes a gente acaba recebendo tanta notícia na internet e a gente fica com medo do dia da manhã, se a situação pode piorar, né? A gente não precisa ficar se adiantando, nós precisamos viver o momento agora, certo? E voltando para o otimista, se é possível a gente ficar em casa, né, nesse momento, a gente precisa agradecer, né? Porque a gente fica mais protegidos e também nós temos a oportunidade de nos conectar com nossos familiares, certo? Eu também coloquei aqui como terceira dica, que é importante, as fontes das informações, certo? A gente procurar sites confiáveis nas informações, porque nós somos da área da tecnologia e a gente observa que chegam muitas informações na nossa tela e muitas dessas informações, às vezes, é falsa. Então, é importante cuidar dessas informações, certo? Buscar sempre sites confiáveis para poder não encher a nossa cabeça com coisas não produtivas, não confiáveis, não verdadeiras. Tudo bem? Importante também, pessoal, a gente manter uma rotina. No início da pandemia, eu, por exemplo, aqui em casa, ia almoçar 3 da tarde, ia dormir, por exemplo, 1 da manhã, 2 da manhã, sem rotina nenhuma. E nesse momento é fundamental que a gente crie uma rotina de estudo, principalmente, né? De zelo com si, o momento que você se tem com você mesmo, certo? Você cuida de você mesmo. Enfim, criar uma rotina. Hora de comer, hora de dormir, hora de estudar, hora de se cuidar, tudo bem?
E aí, também eu coloquei como dica, nesse momento, fazer o que gosta. É importante a gente não ficar somente na telinha do celular, nas redes sociais. É importante a gente fazer o que a gente gosta, certo? Não só ficar na tela do celular, que eu sei que vocês muitos gostam de ficar na telinha do celular, né? É importante, por exemplo, dançar, por exemplo, ler um livro, fazer alguma coisa que demandaria um tempo e que você antes não tinha tempo, mas agora tem. Por exemplo, fazer um curso de inglês pela internet, por exemplo, gente, por exemplo. Vocês que sabem. Deixa eu só ver o que tem aqui no chat, porque eu não estava acompanhando e eu já vi que tem muita coisa. Deixa eu só ver aqui, pessoal, rapidinho. Amei o tema, tia. Top. Deixa eu ver aqui, gente. Essa aula vai ser show. Estava precisando. Exercício, eu fazendo agachamento por causa do meu joelho. Meu joelho, socorro. Bem eu, Lidiane. Eu na vida. Pronto. E aí, é importante, né, como eu estava dizendo, fazer o que a gente gosta, conversar com os nossos familiares, nossos amigos, né, no celular, se mora na mesma casa, é um momento de conversar com nossos familiares. Eu mesmo, gente, eu estou amando, sabe o que eu estou gostando nessa pandemia? O contato que eu estou tendo com a minha filha, Sofia, que ela tem 1 ano. Se eu estivesse na escola, claro que eu gostaria muito de estar na escola com todos vocês, que eu sinto muita falta, né, do nosso contato visual, professor-aluno, professor-professor, enfim, eu estou com muita saudade. Mas se eu estivesse na escola, eu não poderia estar vendo a minha filha crescer tão perto como eu estou nesse momento. Então, gente, tem um lado negativo da situação, mas se a gente buscar, a gente encontra um lado positivo. Outra coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e eu consegui fazer nesse período de quarentena, nesse período de isolamento mais rígido, eu tinha vontade de iniciar um curso de Direito. Era um sonho, muito tempo que eu tinha, mas aí eu deixava passar por conta da rotina, ser muita coisa. E aí eu comecei a fazer esse curso de Direito, desde o ano passado, já estou no 2º semestre, então a gente tem que ver o que a gente quer e focar em alguma coisa, certo? E a gente, com certeza, vai tirar proveito. E aí eu coloquei como 6º ponto, exercitar. Gente, exercitar é muito importante, certo? Com esse momento de isolamento mais rígido, que o governador não estava deixando a gente praticar atividade física, né, por conta do contexto, eu estava me exercitando em casa. O que eu estava fazendo? Estava no YouTube, colocando, por exemplo, Aeromite e dançando, e me exercitando. Eu deixo até a dica para vocês. Mas agora que o governador liberou caminhada, você poder usar os espaços públicos, eu vou começar a andar de bicicleta. Minha bicicleta eu já arrumei, a bicicletinha, certo? Já limpei ela, e eu vou estar fazendo essa atividade física. E vocês, o que gostam de fazer de educação física? O que vocês, nesse momento, poderiam fazer? Né? Vocês gostam de dançar? Vocês gostam de quê? Conta aqui para nós, aqui no chat. E eu coloquei como 7ª dica, gosta de comer? Eu também amo comer. Mas só que a gente tem que saber selecionar as nossas comidas, certo? Gente, eu tinha explicar alguns pontos para comentar com vocês e eu acabei nem me focando nesses pontos, certo? Eu tinha colocado aqui, no início eu disse que nós precisamos cuidar da nossa mente, né? E que, quando a gente não cuida da nossa mente, a gente pode ficar doente. E pode criar, por exemplo, sintomas do pensamento acelerado que eu estava falando. Essa síndrome da ansiedade, você pode perceber por algumas coisas no nosso dia a dia, por exemplo, a irritabilidade, o cansaço, a tensão muscular, dor de cabeça, a dificuldade de dormir, a baixa imunidade, tudo isso. E aí, quando você está com algum desses sintomas, você tem que ficar de olho, que pode ser, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado. Às vezes eu tenho essa síndrome, por isso que eu estou focando tanto nela. E aí a gente tem
Por exemplo, algumas técnicas que a gente pode melhorar, que nós vamos já chegar nelas, certo? Vou só focar aqui na 7ª e última, que é seja gentil. É muito importante, gente, a gente ser gentil, né? Principalmente nesse momento. Às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa em casa que é mais idosa, e aí não pode sair, e você é mais novo, e pode fazer, ó, por exemplo, ir numa padaria, comprar um pão, uma coisa desse tipo, né, para ajudar. É uma forma de gentileza que vocês podem estar fazendo também. Deixa eu só ver o que foi que vocês colocaram no chat para a gente poder continuar. Sobre a parte física. Gente, eu estou respeitando o decreto muito, viu? Não estou saindo de casa. Faz muito tempo que eu não saio de casa. Deixa eu só ver o que vocês estão colocando. Eu acho que eu coloco assim. Eu não sei onde é que vocês estão. Eu só ver. É muita mensagem, viu? Vale-me Deus. Tô perdida. Só um minuto, gente. Assistindo anime. Canta sozinho. Porque, além de cantar, por que você não dança? Porque aí, se você dançar, você vai estar praticando uma atividade física. Está servindo tanto para o corpo como para a mente. Deixa eu ver mais. Uma coreografia. Eu acho que tem algumas coisas que eu não estou pegando, gente. A maioria das pessoas fica assistindo anime. Deixa eu ver mais. Vamos escrever. Gosta de jogar vôlei? Você está jogando vôlei, Raíssa, nesse período? Deixa eu ver aqui. A Luísa. Eu acho que ela disse que gosta de dançar no tic-tac. É isso, Luísa? Deixa eu ver aqui. A Isabelle disse que gosta de andar de bicicleta. Então, Raíssa, você está jogando vôlei nesse período? A Luísa está dançando tic-tac, né? Como eu já falei. Eu acho que é isso que ela quis colocar. Deixa eu ver mais. Dormir é a melhor coisa. Gente, tenham rotina, viu? Eu sei que muitos de vocês vão dormir tarde, 1 da manhã, 2 da manhã. Não façam isso. É bom ter uma rotina. Dormir direitinho, no outro dia acordar para poder participar das aulas. É muito importante. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. Eu jogo futebol aqui perto de casa. Como assim, Matheus? Não é para ficar em casa, não pode ter aglomeração, não. Cuidado, pessoal, com as aglomerações. Jogar vôlei, futebol, gostar é uma coisa. Agora, nesse momento atual que nós estamos vendo, não é legal aglomerar, gente. Nós precisamos se cuidar, certo? E cuidar dos nossos. Andar de bicicleta é a melhor da vida. Realmente, eu acho que foi a Alessandra que colocou. É excelente, viu? Eu gosto de passear com o meu cachorro. Outro mais. TikTok, dançar em casa com a mãe. Muito bem. Eu também danço com a minha mãe aqui em casa. Acho bom. Gente, é muita coisa. É muita coisa que vocês escrever. Colocaram. A Vitória colocou que gosta de ler e escrever. Aqui na minha rua só tem aglomeração de gente jogando bola. Isso não pode. Tudo bem, gente. Eu gostei da interação de vocês. Então, é importante a gente pensar numa atividade física para a gente fazer nesse momento, certo? É muito importante. Algumas dicas para vocês. Corrida é excelente, porque quando a gente corre, a gente libera uma endorfina, certo? Que é uma substância que é produzida pelo nosso corpo. E isso proporciona uma sensação de bem-estar. Então, é uma super dica, gente. É melhor do que, por exemplo, quem tem problemas que precisa tomar remédio controlado, é melhor do que qualquer remédio controlado. Claro que a pessoa que tem que tomar, né? Mas eu digo assim, que para a ansiedade, para problemas mentais, fazer uma atividade física, como correr, é excelente. A natação também, ela relaxa. E dança, né? Eu deixo essas dicas para vocês. Pode passar o Renato para mim, por favor? Eu acho que eu estou me estendendo muito. Pronto.
eu coloquei aqui 2 indagações, né? Como eu estou cuidando da minha saúde mental e emocional nesse período, e como eu estou cuidando da minha saúde física. Alguns aqui já comentaram quais são as atividades físicas que estão fazendo, mas aí conta aqui para mim, um pouquinho, rapidamente, vou acompanhar o chat para eu não ficar aquela correria. Como é que vocês estão cuidando da saúde mental de vocês, emocional, e como vocês estão cuidando da saúde física de vocês? Vocês podem comentar. A Verônica colocou que anda de bicicleta, nada de piscina às vezes, e vai para a praia. Tudo bem. O João Pedro colocou, não jogo chama sem preço. Não entendi, João Pedro. A Natália disse assim, estou lutando com as minhas emoções. Tudo bem. O Carlos, jogador caro. O Luiz Felipe disse que está distraindo com o celular. A Luísa também. Enfim, algumas coisas que vocês escrevem eu não consigo entender. O Pedro colocou que gosta de jogar bola na praia. E está perguntando, jogar bola na praia pode, né, tia? Pode ainda não. Você tem que ter cuidado com a aglomeração, porque não é só você, é você e os seus. Quando você se coloca em risco, né, de contrair esse vírus chato, ruim, você acaba levando para casa. Então, não é só você que fica em risco, os seus pais, as pessoas que vocês amam ficam em risco, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Enfim, vocês estão colocando aqui coisas maravilhosas, como vocês estão cuidando da saúde física, algumas pessoas colocaram aqui sobre a questão emocional. Gente, enfim. Então, eu vou ensinar para vocês, nesse momento, uma técnica de relaxamento. É bem fácil. Eu quero que vocês façam comigo, e sempre que vocês se sentirem ansiosos, certo? Vocês podem estar fazendo. Tanto nesse momento aqui de isolamento, que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, como também em outros momentos da vida de vocês. Por exemplo, quando vocês forem fazer uma prova e estiverem ansiosos, vocês também podem estar fazendo essa técnica de relaxamento, certo? Então, vamos lá. Pode passar a apresentação. Pronto. Gente, é uma técnica de meditação, certo? Meditação da atenção plena, dessa técnica. Ela é bem simples. Primeiro, vocês precisam estar sentados em um lugar, né? Vocês têm que sentar. E firmar as costas de vocês. É uma das formas, certo? De fazer essa prática. Mas também vocês podem ficar na posição tradicional da yoga, aquela que é chamada de posição lótus, certo? Ou semi-lótus. Mas nós vamos fazer da maneira mais simples. Vamos só sentar em um lugar, certo? Ficarmos confortáveis. E aí nós vamos respirar tranquilamente. Certo? E a gente precisa focar também nesse nosso processo de respiração. Então, observe o abdômen, inflando, certo? Vamos lá. Levemente ao inspirar. Nós precisamos contar de 4 a 5 quando fizermos esse processo. E aí a gente solta o ar, certo? Retraindo, respirando. Então, a gente inspira, contraindo o abdômen, e depois a gente inspira. Vamos lá fazer? Eu vou fazer, então nesse momento eu não vou falar, certo? E vocês vão fazer a mesma coisa em casa, sentadinho em um lugar confortável. Vamos lá. Observe o abdômen, contraindo na parte da inspiração. Conta 5 até 5 e inspira, respira. Inspira, respira. Vamos lá? Mais uma vez. Inspira, respira.
Quantas vezes vocês podem estar fazendo isso? Umas 10 vezes. Sentindo, né, a respiração, esse processo de inspirar e respirar. Quando vocês fazem essa prática, que é a meditação da atenção plena, vocês podem perceber que a ansiedade, ela diminui. Sempre quando vocês estiverem com ansiedade, faça essa meditação, tá bom? De 1 a 10 vezes, ideal 10 vezes. E se você sempre está ansioso, então todo dia vocês podem estar fazendo. Deixe 5 minutinhos para vocês fazerem esse relaxamento, essa meditação da atenção plena. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Vamos prestar atenção na aula, que o foco não é jogo. Não tá doendo, ok. Tá dando falta de ar. Por que, Andrei, você ficou com falta de ar? Fala agora. Valeu. Andrei, explica por que foi que você ficou com falta de ar. Porque você segurou muito tempo, foi isso? O Luiz colocou assim, faço isso debaixo do chuveiro. Muito bom. Pronto. Então, vamos passar a apresentação aqui. Nesse momento, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre a parte que eu estava falando, da educação física, que é a questão da saúde, né? E também como nós devemos cuidar da nossa saúde mental nesse período de pandemia, não só da saúde mental, também física, né? Mas nós focamos muito na parte mental. E aí nós vamos para a arte. Deixa eu ver o que foi eu posso continuar aqui, passando da educação física para a arte. Vocês têm alguma pergunta? Não? Posso continuar, não é isso? Então, nós vamos para a nossa parte de arte. Pode. Na nossa parte de arte, eu coloquei aqui, falando sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Vocês saberiam me dizer quais são as 7 maravilhas do mundo moderno? Ou alguma das 7 maravilhas do mundo moderno? Pode passar a apresentação, Renato. Pronto. Gente, antigamente, na antiguidade, no período antigo mesmo, os gregos, eles criaram uma lista, certo? Com os monumentos mais bonitos que as pessoas deveriam ver, apreciar. Era chamado das 7 maravilhas do mundo antigo. E agora, no nosso momento atual, né, agora na modernidade, no período da contemporaneidade, na verdade, as pessoas seguiram a mesma tendência dos gregos. Em 2007, eles anunciaram as 7 maravilhas do mundo moderno. Vocês sabem, antes de ver esses nomes aqui, vocês sabiam que tinha essas 7 maravilhas? Sabiam dizer quais são? Vou dizer aqui para vocês quais são. Nós temos o Cristo Redentor, que fica no Brasil. Vou ler aqui bem rápido. A Grande Muralha da China, que ela é imensa, de verdade. Nós temos o Taj Mahal, que fica na Índia. Nós temos Machu Picchu, que fica no Peru. Nós temos o Chichén Itzá, acho que é assim que pronuncia, que fica no México. Nós temos o Coliseu, na Itália. E nós temos as Ruínas de Pedra, que fica na Jordânia. Essas são as 7 maravilhas do mundo moderno. Como nós temos um curto período de tempo, né, na nossa aula, que a gente tenta ser mais sucinto, para não ficar muito extenso, porque tem gente que não estuda de internet, eu vou focar em 2 só. E aí, nas próximas semanas, eu vou colocar materiais, certo? Falando tanto dos 2 que eu vou falar agora, como também dos outros. O Luiz Carlos colocou algo interessante. Ele colocou assim, ó, as pirâmides do Egito não são? A pirâmide do Egito, uma específica, ela não é as 7 maravilhas do mundo moderno.
ela se enquadra nas 7 maravilhas do mundo antigo, certo? Inclusive, é interessante dizer para vocês que é a única que ainda está em pé das 7 maravilhas do mundo antigo. Estou até tentando lembrar aqui agora o nome, é a pirâmide de Giza, se eu não me engano, certo? Ela é a única, inclusive, que está de pé, da antiga. Nós estamos falando da modernidade, 7 maravilhas da modernidade. Pronto. Então, Nicolas, depois você assiste pelo YouTube. Pronto, eu coloquei aqui o Cristo Redentor. Quem já foi no Cristo Redentor? Alguém aqui já teve esse prazer? Eu ainda não. Um dia eu vou lá, certo? Então, o Cristo Redentor é considerado, certo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Vocês sabiam disso? Conta aqui. Essa estátua, né, ela é um cartão postal do Rio de Janeiro, não só aqui do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Ela tem 38 metros. Deixa eu só explicar aqui. 30 metros é da altura do Cristo. E 8 metros é do pedestal, que fica o Cristo, certo? E lá de cima, dá para ver a Praia de Iracema, o estádio do Maracanã e também o Pão de Açúcar. É uma vista, assim, incrível. É por isso que ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, certo? Só por curiosidade, a título de curiosidade, ela, no século, deixa eu ver, no século XIX, ela foi pensada, certo? Pelo um padre, que tinha vontade de fazer um Cristo naquele lugar. Isso no século XIX, na metade do século XIX. Só que não tinha recursos. E aí, somente em 1920, é que eles começaram a arrecadar dinheiro público e construíram, né, esse Cristo. A igreja, né, junto com os fiéis. Certo? E aí tem várias curiosidades sobre ela. Mas aí a gente vai, como eu disse para vocês, focar nas aulas. Aqui eu só estou dando um aparato geral. E aí nós temos... Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não, Ravena, foi só porque você trocou na hora de falar, disse que dá para ver a praia de Iracema. Na verdade, a gente, como o nosso cartão postal, a gente às vezes confunde, né? Mas aí eu coloquei para eles aqui. Eu falei praia de Iracema, meu Deus do céu. Não, gente, desculpa. Tá? Tá, desculpa. Pode passar. Pronto. E aí, também eu trouxe para falar para vocês sobre o Coliseu. Vocês responderam se já foram lá no Rio. Às vezes acontece, né? Alguém de lá vai visitar um parente. Eu ainda não fui, mas eu pretendo ir. O Coliseu também pretendo quando eu for na Itália. Tomara que seja breve. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei o Coliseu, que também é uma construção considerada uma das 7 principais, aliás, 7 maravilhas do mundo moderno, certo? Gente, o Coliseu, ele é muito conhecido. Ele é um dos principais símbolos de Roma. Eu acho que ninguém vai a Roma e não vai visitar o Coliseu, certo? Lá foi o palco de lutas, grandes lutas de gladiadores e também, infelizmente, massacre dos cristãos, certo? Hoje em dia, nós só temos uma parte do Coliseu, porque ele já sofreu vários, como é que se diz? Terremotos. Aconteceu vários terremotos na região e isso abalou a estrutura dele, certo? Foi uma construção, assim, que durou entre 6 e 7 anos para ser feita, e foi construído 70 anos depois de Cristo, certo? Lá, quando foi inaugurado, a título de curiosidade de vocês, passou 100 dias em festa, certo? Com apresentações. Houve uma série de apresentações. E lá era possível receber em torno de 90 mil pessoas. Então, é um lugar, assim, imenso, certo? E lá, o que acontecia, gente? Era usado para as múneras. O que eram as múneras? Eram as batalhas dos grandes gladiadores, né? Que lutavam entre si, ou então contra animais. Também, lá no Coliseu, era utilizado para as naumáquias. O que seria isso? Seria tipo uma representação teatral, e aí era representada as batalhas navais e também épicas, certo? Referente à cultura romana, certo? Lá também
no Coliseu, era um espaço que eles utilizavam para a execução dos prisioneiros, certo? E aí eles executavam esses prisioneiros de maneira o quê? Espetacular, né? Fazendo um plateia, enfim. Então é isso. E aí, só a título de curiosidade, né? 4.000 anos, lá, depois de 4.000 anos depois de Cristo, as pessoas que estavam no poder naquele momento, eles proibiram, né, essas atrações tão violentas, certo? Que acontecia no Coliseu. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, gente, eu não estou conseguindo acompanhar. Professora, porque só tem 7 maravilhas no mundo. Se tem muita coisa bonita no mundo. Realmente tem muita coisa bonita, muitas construções bonitas, certo? Mas aí, como os gregos fizeram isso na Antiguidade Clássica, selecionaram 7 maravilhas do mundo antigo, o homem quis imitar e fez isso, né? Que eles consideram as 7 maravilhas, ou seja, as 7 maiores construções, certo? Do momento. Também é importante dizer que também nós temos maravilhas que não é feita pela mão do homem, que é pelas belezas naturais. E a gente até pode procurar. Com certeza tem as 7 maravilhas naturais que o homem fala que certo? Realmente nós temos muita coisa bonita. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. Pronto, é isso. Então, gente, essa foi a minha aula de artes, certo? Claro que nós temos muita coisa ainda para ver. Pode colocar, Renan. Muita coisa para ver, mas como o nosso tempo é bem curto, a gente tenta resumir bastante a nossa aula, então a gente vai explorar isso nas nossas aulas em PDF, em outros momentos, certo? Eu coloquei aqui só 2 perguntinhas e uma tirinha. Deixa eu ver aqui, ó. Chico, cite uma das 7 maravilhas do mundo. Aí o Chico colocou assim, ó, tirar férias. Eu também amo tirar férias, principalmente quando a gente pode viajar, né? E aí eu coloquei assim, ó, observe a imagem abaixo e responda as questões. O que o aluno entendeu a partir da pergunta do professor? E aí a segunda pergunta, qual seria a sua resposta para essa pergunta? E aí, vocês saberiam responder a pergunta da professora, quais são as 7 maravilhas do mundo? E o que foi que o Chico ele entendeu pela pergunta da professora? Rapidamente, para a gente finalizar a aula, certo? Vocês podem colocar aqui no chat, ou então ligar o microfone e falar. O Luiz colocou assim, ó, eu responderia igual o Chico. Vocês estão comentando aqui. Certo, que as 7 maravilhas para ele é tirar férias. Enfim, gente. Então é isso a nossa aula, certo? É uma brincadeirinha aqui. Vocês percebem que o Chico ele teve um probleminha de interpretação na fala da professora, mas que a resposta dele tem sentido, né? E uma das maravilhas do mundo é tirar férias, ele entendeu assim, sendo que a professora fez uma pergunta específica, que ela queria saber quais são as 7 maravilhas do mundo. Ela nem especificou se é do mundo antigo ou do mundo moderno, tá bom? Então é isso, gente. Nossa aula conclui aqui, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. E aí eu deixo a fala só para a professora Jo e o professor Renato para finalizar, tá bom? Um beijo. Saudade de vocês. Podem me perturbar, certo? Eu gosto. Falem comigo no WhatsApp, eu gosto. Gente, só lembrando, porque talvez alguns de vocês não estivessem conectados quando eu avisei, para a gente poder exercitar um pouco do conteúdo de língua portuguesa, eu vou colocar 4 questões lá no grupo do WhatsApp, aí vocês anotam, né, as respostas e podem mandar para mim no privado. Pode só mandar uma mensagem simples com o número da questão e a opção que você escolheu, e logo depois eu libero o gabarito no grupo, tá bom? Estou ansiosa pela participação de vocês lá no WhatsApp também. Parabéns, professora Ravena, excelente aula. Professor Renato também, já dei aqui também uma relembrada. É sempre muito bom, né, estarmos exercitando as nossas memórias e aprendendo. E parabéns a vocês, viu, primeiro ano? Achei vocês bastante empolgados, continuem participando, porque quanto mais vocês participarem, mais vai ficar gravado o conhecimento para vocês. Grande beijo. Gente, aqui finalizei